focar muito nisso e acho muito importante que você entenda a nossa conversa de hoje. O comandante vai falar um pouquinho sobre esses meandros da guerra, que também é muito interessante, porque às vezes você assistir, você para pensar e não entende, é todo um mecanismo que você vai aprender hoje com a gente. Mas eu vou começar com o Mário, que está lá muito próximo de Tel Aviv, a 20 quilômetros de Tel Aviv. Mário, querido, nosso parceiro, jornalista também, quero te agradecer por estar aqui conosco, porque eu sei que é um momento tão difícil para você, você está aí há 20 anos, então com certeza já viu muitos conflitos. Mas toda vez que acontece uma situação como essa, não tem como a gente não ter medo, né, Mário? Não tem como ficar inseguro e não se entristecer com tanta desgraça, né? Eu falo que é uma questão de empatia mesmo. Não interessa se a gente conhece ou não conhece, ou de que lado está quem está morrendo. A gente nunca quer estar tão perto de algo tão duro e tão triste como você tem visto aí, né, Mário? Boa tarde. Boa tarde para vocês, boa noite aqui de Israel. A diferença é que nos outros conflitos não houve o que houve agora. Dessa vez foi algo totalmente diferente. Foi um ato de terrorismo puro, com massacre de crianças, jovens, velhos. Nós temos 1.400 mortos, foram mortos, não são mortos, mulheres foram estupradas, bebês foram decapitados. Coisas terríveis, que não se pode comparar um animal. Uma violência sem medida e muito... Fora de não se espera proporção. Violência, né, Mário? Mas uma coisa muito fora daquilo que se espera numa E guerra, né? Você ainda tem quase 200 sequestrados e você ainda tem 200 desaparecidos, 200 pessoas que não se sabe o que aconteceu com elas. Pode ser que elas estejam mortas, pode ser que elas estejam em Gaza, não estão documentadas. Ô, Mário, como é que é o dia a dia? Quando acontece, você falou que é muito diferente de tudo que vocês já viveram, né? Então eu imagino que o terror para se viver nesse momento é ainda maior. E como é que vocês... Porque eu sempre penso assim, numa situação como essa, a gente não se sente protegido nunca, né? Mas qual é o passo a passo de vocês para pelo menos se sentirem um pouco mais seguros? Olha, aqui pelo menos nós temos, todas as casas aqui têm abrigos antiaéreos. A partir de um certo ano, todas as construções foram obrigadas a ter um abrigo. Eu tenho um abrigo dentro da minha casa e há 1h30 atrás eu tive que entrar dentro dele porque tocou a sirene aqui. A gente confia na proteção que esses abrigos podem dar e também confia no domo de ferro, esse sistema antimíssil de Israel que derruba 95% dos mísseis, dos foguetes inimigos. Ô, Mário, então, deixa eu tentar entender. Por exemplo, você está na sua casa, você está trabalhando de casa, né? Vocês quase, eu imagino que quase não sai de casa, certo? Hoje todo mundo voltou aos tempos do corona. Está todo mundo hoje basicamente trabalhando de casa. Daí, por exemplo, você está trabalhando normal, tem luz, tem água aí, tudo direitinho, Mário? Tem luz, tem água, aqui não corta nada, tudo funcionando. A gente recebe, em todas as cidades tem sirenes próprias e nós temos um aplicativo também no celular que na hora que toca a sirene, o celular também começa a piscar a luz da lanterna e começa a dar o aviso também de que tem que ir para o abrigo. Eu tenho 1 minuto e meio para ir até o abrigo, o que é uma grande vantagem. Dentro de casa, Mário? Fica dentro de casa. É um quarto preparado especialmente para isso, com paredes de concreto armado, portas e janelas de aço. E todo mundo tem em casa, Mário? Todo mundo tem isso em casa. Os edifícios mais antigos têm no subsolo do edifício. Todo mundo tem essa proteção. Então é muito difícil, por isso que você vê que o número de vítimas aqui em Israel desses ataques já foram quase 10.000 foguetes que o Hamas lançou contra Israel agora só nessa semana. Você vê que o número de vítimas aqui em Israel é mínimo. Justamente por todo esse esquema de proteção, né, Mário? Exatamente. Aqui você se sente seguro. Eu me sinto mais seguro aqui do que nas ruas do Rio, por exemplo. Entendi. Ô, Mário, vou pedir para você continuar conversando com a gente, ouvindo também. Você pode interromper a hora que você quiser. Eu vou conversar agora com o comandante Robinson. Ele tem mais de 30 anos de experiência na Marinha Brasileira e entende tudo de guerra. Por isso a gente trouxe ele para cá hoje, para que nós aqui, que não estamos vivendo isso que você está vivendo aí, possamos entender um pouco mais. Comandante, seja muito bem-vindo. Tenho certeza que os relatos que você ouve do Mário são os relatos que são os habituais. Mas eu tenho um pouco de dúvida, por exemplo, naquele caso específico ali.
tem toda essa organização como se fosse uma preparação para o pior, né, comandante? É mais ou menos isso? É assim que funciona mesmo? Exatamente. Boa tarde, Keila. Boa tarde, Olga. Obrigada por você estar aqui, comandante. Eu que agradeço. Boa tarde, Mário. Boa tarde, ouvintes da Rede Costa. Boa tarde. Bom, a gente tem que colocar o seguinte, né? A sociedade de Israel se preparou, né, para um conflito, para uma calamidade dessas aí, né? Só que o que a gente precisa olhar, Keila, é se daqui para quanto tempo isso vai poder durar, né? Sem começar a mexer com o dia a dia, mais ainda com o dia a dia das pessoas. Né? Agora, existe uma organização, por exemplo, quando você fala que precisa saber quanto tempo vai durar, os governos, por exemplo, no caso de Israel, o Hamas não, porque eles têm esse posicionamento de ataque, que eu acredito que quando você toma um posicionamento desse é para morrer em prol daquilo que você para matar e para morrer. Né? A impressão que me dá é essa. É diferente você estar na defensiva, como a gente tem visto ali em Israel. Mas existe... O próprio governo, ele se planeja para isso, imaginando, não vai durar mais do que tanto tempo? Comandante, é mais ou menos isso? Quando se reúnem as forças armadas daquele país, quando há essa preparação, quando colocam os cidadãos dentro de casa, como está acontecendo com o Mário, com tantos milhares de pessoas ali, existe esse planejamento ou é algo, como você falou, imprevisível, e o imprevisível é que causa um terror maior? Keila, tem uma frase, e ela é muito sombria, mas ela é real. Começar uma guerra é como abrir a porta de um quarto escuro. Você não sabe o que vai sair dali. Ninguém sabe quanto tempo isso vai durar. Pode acabar amanhã, pode acabar enquanto nós estamos conversando aqui. Ao mesmo tempo que pode escalar, né, e durar um bom tempo aí. E eu vou te dar um exemplo de uma guerra que não se calculou, a guerra do Afeganistão. Teve americanos que lutaram na guerra do Afeganistão, durou 20 anos, que lutaram na guerra do Afeganistão. Essa gente não tinha nascido quando a guerra começou. Os mais jovens que lutaram no Afeganistão não tinham nascido. A guerra durou 20 anos. Ele está com 18, 19 anos, ele não tinha nem nascido quando essa guerra começou. Então, é o imprevisível, é o imponderável. Né? Nós não sabemos quanto tempo. As guerras do Oriente... Pois não, Mário. Keila, aqui o pessoal da área de segurança, quer dizer, generais, etc., estão calculando em meses. Porque a ideia é aniquilar todo o Hamas mesmo. Porque se descobriu que o Hamas é como o Estado Islâmico, que não tem outro jeito, tem que acabar com ele. E por isso o presidente Biden americano esteve aqui hoje em visita a Israel e deu todo o seu apoio e disse: estamos com vocês. Então, mas daí, né, Mário, ouve aqui o que eu vou falar com o Robson, que daí o meu medo, quando você fala de acabar, até você chegar para acabar com quem, hein, comandante? Vê se é isso, eu estou certa. Até você chegar e acabar com todo mundo que é o causador da guerra, você mata muita gente inocente, né? Não dá Olha, por isso, mas é por isso que Israel pediu à população civil de Gaza que se dirigisse ao sul do país. Entendi. E para escapar exatamente desses ataques. Então, quem ficaria no norte de Gaza seriam só o pessoal do Hamas. Mas o próprio Hamas tem criado barreiras impedindo que sua própria população possa ir para o sul do país. Porque eles usam muito a população do país como escudos humanos nos ataques que Israel faz. Comandante, e daí num caso como esse, as autoridades, os oponentes, eles se conversam realmente? Existe isso? Um exército, por exemplo, o exército de Israel, ele busca essa negociação quase que, vamos dizer assim, pessoalmente com Hamas? Funciona dessa maneira? Oficialmente não. Você tem os back channels, né, os canais alternativos, aí os canais de retaguarda, o pessoal se fala. Que é como assim, pessoas designadas para isso? É isso? Sim, porque, na verdade, você tem vários Hamas, né? Você tem o braço armado do Hamas, tem o braço político dele. O Hamas tem seus ministros também. Certo. Então, o que acontece? A tendência... É quase que um governo paralelo. Não, eles são um governo, na verdade. Né? O que acontece? Houve uma eleição em 2006 da Palestina, eles ganharam da Fatah e acabaram expulsando a Fatah de lá. Eu não vou entrar depois do mérito que aconteceu depois, mas eles governam efetivamente a faixa de Gaza. Certo. Então, eles têm atores, é que nem o Hezbollah, eles têm o braço armado, que nem era o antigo IRA, o Exército Republicano Irlandês, eles têm o braço armado e têm o braço político. A tendência é o braço político conversar ou com Israel nos bastidores, ou com intermediários, né, que devem estar surgindo aí. Geralmente, a nível de governo, quem faz isso são os serviços de inteligência.
São pessoas que realmente vão conversando. Isso que a gente ouve realmente acontece. É, porque, na verdade, que é a única maneira de tentar resolver. Essa história Aqui... ela é complicada, né? Porque, às vezes, você tem uma pessoa que, por exemplo, é um representante comercial, oficialmente ele é um empresário, representante comercial, vamos supor, em Beirute. Mas você sabe que ele é um braço financeiro do Hamas. E é com ele que você fala. Isso acontece. Os governos negam que isso acontece, mas acontece. Olga, e daí eu fico pensando, né? O Mário, eu acho até que pela profissão, pelo Mário ser jornalista, a gente tem o hábito do desafio, né, no dia a dia, e percebi pelo sotaque, ele falou do Rio de Janeiro, que é carioca, então, claro, você tem medo, mas a gente cria meio que uma casca, né? Por aquilo que você vai vivendo no seu dia a dia, assim como o militar, como o comandante que vai conversando, mas imagina a situação lá, como é que está acontecendo, como é que os colegas vivem nesse sentido. Mas as pessoas no dia a dia, a gente tem percebido uma comoção maior do que o normal, eu acho que pelo que o Mário falou, pelo fato de ter sido algo muito além daquilo que se esperava dentro da rotina deles, vamos dizer assim, né? E daí não existe um preparo, né, Olga? Porque ninguém está preparado, não estou psicologicamente preparado para viver uma guerra ou um pós-guerra, né? Então, eu tiro de onde? Por exemplo, o Mário tem essa preparação já, até por conta da vida profissional. Mas e as pessoas ao redor dele? O que eu que estou mais equilibrado, posso fazer para ajudar as outras pessoas? Na verdade, as pessoas foram pegas todas de surpresa, embora, pelo pouco que eu conheço, todas as pessoas lá já têm esse treinamento, foi o que ele falou, da sirene que toca, etc. Então, de certa forma, eles estão todos mais ou menos preparados, só que não da forma como aconteceu. Eles simplesmente matando pessoas, matando civis, matando indiscriminadamente, né? Indiscriminadamente. Então, isso causa um trauma muito grande, não só nos familiares das vítimas, como em todos nós. Porque a gente fica tentando se imaginar numa situação dessa, o que eu faria? Como seria? Você ser pego de surpresa. Então, as pessoas elas ficam chocadas num primeiro momento. Isso pode formar um trauma ou não. Isso pode dar energia para as pessoas lutarem ainda mais ou não. Então, vai depender de cada pessoa, da história de vida dela e de como ela vai encarar esse momento, né? Porque há pessoas, por exemplo, que querem sair correndo de lá. Eu quero largar tudo, eu quero viver minha vida longe disso. Mas há pessoas que estão indo para lá, que estão se sujeitando a trabalharem lá na guerra ou darem suporte justamente por quê? Porque elas consideram que isso precisa ser resolvido de alguma maneira. Então, vai depender muito de cada pessoa, não tem uma regra. Comandante, todo mundo é preparado para enfrentar uma guerra? Por exemplo, é lógico que o Exército tem aquele número X de pessoas. Acontece uma coisa como essa, como você explicou, chama todo mundo que está na idade ali ativa para isso, principalmente os mais jovens. Esses mais jovens, ao longo da vida, eles estão preparados para isso ou vamos que estou precisando agora? Porque são diversas situações. Você desenha um exército para uma situação. Você calcula, olha, vai acontecer isso. Né? E quando você faz um seguro, você compra um seguro, eu vou pensar no incêndio da casa, eu moro perto do rio, posso ter uma inundação, precisa cobrir essa cláusula, etc. O exército é mais ou menos desenhado para isso. O reservista, geralmente é o cara que tem, eu não sei como é que é o esquema de reservistas de Israel, quanto tempo eles têm de treinamento. Mas o reservista... Eu posso falar sobre isso depois. Então, era bom o Mário falar, né, tocar nesse assunto, mas o que acontece? Quando você chama um reservista, você não, em princípio, você não vai dar determinadas tarefas técnicas para ele que são mais especializadas, né? Então, às vezes você pega um reservista, que ele é de artilharia, esse cara vai trabalhar com buzeiro, etc. Mas, no geral, é o que eu te falei, o exército ele é desenhado para uma atividade, aí o Mário fala como é que é lá em Israel, mas há um limite, né? E a preocupação, gente, é o seguinte, o que nós temos que olhar? Chama muita atenção uma coisa que ele falou. Os generais estão achando que vai durar vários meses essa guerra. Muito bem. Que seja isso. Mas o país vai junto. Como é que vai ficar a economia? O que eu falei, você tem 360 mil mobilizados, isso é 4% da população de Israel, gente. Como é que vai ficar isso daí? E outra, a previsão parece, né? O Mário está lá, ele pode dizer melhor, convocar mais gente. Se o conflito se aguçar, podem chamar.
Então, são situações, né? Era bom ouvir. Conta, Mário, para mim. Você falou, existe uma preparação diferenciada para tanta Sim, gente? claro. Aqui, primeiro que o Exército aqui, além de obrigatório, ele dura para os homens 3 anos e para as mulheres 2 anos. E após o serviço militar, você presta um serviço de reserva, você dá 1 mês por ano para o Exército. Piloto de avião, não. Piloto de avião todo mês faz um voo. Tem que fazer um voo para se manter sempre em forma. Esse pessoal, então, todo ano está treinando. E essas 360... Não é uma preparação para isso, mas você não enferruja, né, Mário? Vamos dizer assim, né? Não enferruja, exatamente. Então, esses 360 mil que agora foram convocados, eles estão passando por um período de reciclagem também, e, além disso, eles estão recebendo todo o apoio da população que está indo para as bases onde eles se encontram, levando comidas, guloseimas, outras coisas que eles possam precisar ou querer. Então, esse é o esquema aqui de... A proximidade também das pessoas, para não isolar demais enquanto estão ali, né, Mário? Deve ter uma razão meio também, até para cuidar do psicológico deles, né? De estar próximo das pessoas conhecidas. Né? Olha, quem são os soldados? Os soldados aqui são os nossos filhos, são os nossos pais, são os nossos primos, são os nossos tios, são nossos parentes. Eu tenho alguns amigos brasileiros que estão com jovens... Ah? Você tem pessoas conhecidas? Tenho amigos meus que têm os filhos agora na frente de batalha. Eu tenho uma amiga minha que hoje me ligou chorando porque a filha dela está lá em combate e ela nem sempre pode ter notícias, e ela estava chorando porque agora de noite recebeu a notícia de que a filha vinha para casa para passar uns 2 dias de descanso, né? Então, a gente vive isso aqui o tempo todo. A gente conhece sempre alguém que está fazendo alguma coisa, ou que está... Todo mundo aqui está fazendo alguma coisa. Quem não está trabalhando porque não tem trabalho... Eu, por exemplo, trabalho muito com grupos do Brasil que vêm para cá ver por que Israel é uma nação empreendedora, né? Os meus grupos de outubro e novembro foram suspensos. Então, eu estou me dedicando ao trabalho de fazer essa divulgação, de participar. Tenho participado de várias entrevistas na mídia brasileira, exatamente para me ocupar também. Entendeu? Uma forma de ocupação e não ficar à toa aqui. Mário, porque senão também a gente pira, né, Mário? Você começar a parar para pensar mesmo a realidade, é o que eu falei, né, comandante? Porque tem isso também, esse efeito sobre a vida da gente, né? Você começa a ver, você é bombardeado pelas notícias, e a gente não quer parar de ver, né? A expectativa de ver uma notícia melhor. Então, para a gente que está de longe já é um desespero, para quem está perto, então, é desesperador. Né? Se você não se ocupar de alguma coisa, você enlouquece aí, né, Mário? Ainda vou te dar um detalhe. Até ontem, as televisões, durante 11 dias, transmitiram direto, sem nenhum comercial. Nenhum comercial. Isso, o tempo inteiro? O tempo inteiro. São vários debates, são várias rodas de conversa, são vários especialistas falando o tempo todo nos 3 principais canais comerciais daqui de Israel. Só hoje começou a maior parte fala que vai demorar muito mais tempo mesmo? Todo mundo diz que não vai, pelo menos meses. Não se fala em outra coisa a não ser meses. Porque eles ainda continuam disparando foguetes. Eles ainda devem ter uns 5, 6 mil foguetes ainda para disparar. E ninguém sabe o que pode vir depois disso. Comandante, você precisa falar, eu te interrompi, desculpa. Não. Eu estava ouvindo ele falar. O comandante, sabe uma coisa que eu não entendo? Por exemplo, a gente ouve muito falar agora, até o Mário falando das pessoas, eu me lembrei dos crimes de guerra. Quando se falam né, nos estupros, o que pode, teoricamente, o que pode e o que não pode. Por exemplo, você impedir que as pessoas ultrapassem aquela faixa, a faixa de Gaza, que entrem no Egito, isso não é um crime? Porque você não pode estar permitindo que as pessoas fiquem ali para morrer, comandante? Não é assim que funciona? Olha só, Keila, está tendo uma polêmica internacional muito grande com relação a isso. Por quê? O Tribunal Penal Internacional ele pediu o indiciamento do Vladimir Putin e de algumas autoridades da Rússia supostamente deportarem crianças da Ucrânia para a Rússia. Muito bem. Só que agora o tribunal está sendo cobrado por diversas atitudes do governo Netanyahu.
E o que as pessoas estão dizendo? O que vale para um tem que valer para outro também. E o tribunal ele tem todo um conjunto de regras. Então, o mínimo que o tribunal pode fazer é abrir uma investigação internacional. Para tudo, seja o que o Hamas fez, Israel fez, etc. Isso tem que valer para todo mundo. Então, ou se extingue o tribunal. Não é um tribunal que pode punir, por exemplo, a guerra, o Hamas, estou falando de uma maneira leiga. O Hamas fez errado de ter invadido. Daí ele não pode ser punido de alguma forma por um tribunal e fazer com que essa guerra termine daí? Não, o Tribunal Penal Internacional, ele julga, né, os crimes que são levados lá. Mas até agora, o que a gente notou? Só foram levados ao Tribunal Penal Internacional julgamentos de crimes de países pequenos ou de países que não são alinhados com os Estados Unidos, que é o caso da Rússia, por exemplo. Então, o tribunal está na Berlinda. Já estão saindo diversos artigos na mídia internacional colocando o Tribunal Penal Internacional na Berlinda. Por quê? Por que vocês só investigam isso e não investigam aquilo? Tem que investigar tudo ou não deve investigar nada. Ah, entendi. Quer dizer, acaba virando uma terra sem lei, né? Não, virou uma coisa assim... Virou uma guerra, teoricamente, uma guerra sem lei. Virou um tribunal para quem eu não gosto. Aí não dá, né? Então, não dá. E daí, né, Mário, numa situação como essa também, eu sempre falo, né, Mário, que a gente volta, quando nós falamos em guerra, a gente acaba voltando sempre na estaca zero, que é o que eu comentava com o comandante antes de nós começarmos. Porque, na verdade, independente de que um quer do que o outro não quer, o que a gente vê são pessoas civis morrendo, né? Porque você não dá para... As pessoas não separam falando, não, eu vou jogar uma bomba ali porque ali não tem. Quer dizer, a gente está vendo pessoas morrendo e muita gente num espaço muito curto de tempo, né, Mário? Que é o mais desesperador, pelo menos eu acho isso desesperador, você imaginar que tantas crianças morrendo dessa maneira, de ambos os lados. Eu sei que, óbvio, muito mais, mas é muito civis, isso é desesperador, né? Eu imagino que para vocês aí, que são bombardeados também com essas notícias, muito mais do que nós, é o que mais causa tristeza e dor, né, Mário? Como o nosso amigo aí estava dizendo sobre as questões humanitárias, né? O Hamas não obedece nenhum preceito humanitário quando vai, invade Israel e mata, estupra e decapita, então ele não vai aceitar nenhuma resolução de nenhum organismo mundial. Não existe, né? Agora, Israel tenta obedecer, tem um departamento dentro do Exército de Israel que é da lei internacional. Eles, o tempo todo, todas as ações do Exército de Israel são submetidas a esse departamento jurídico. Porque, além de o Egito, por exemplo, não se ofereceu dessa vez para servir de intermediário, que normalmente é o que ele faz, mas ele está sendo obrigado agora pelo presidente americano Biden, a abrir suas fronteiras para receber os palestinos de Gaza. E Israel, o que fez com relação ao pessoal do norte? Ela, além de jogar panfletos por via aérea, convocando a população aí para o sul, ela também tem uma lista, ligou para todos os celulares que ela tem notícia dentro da faixa de Gaza, convocando eles para ir para o sul. Então, todas as atitudes humanitárias foram tomadas. A atitude humanitária é de avisar a população, olha, sai daí porque nós vamos bombardear. Comandante, o que você acha disso? Você acha que existem outras coisas que poderiam estar sendo feitas naquela região que poderia trazer para a gente uma possibilidade de um término mais rápido? Não, porque hoje o Conselho de Segurança das Nações Unidas rejeitou a proposta, né, que o Brasil apresentou. Então, assim, é uma situação que não há interferência internacional e a gente vive Isso é o mais difícil, deveria... eu não acho que vá haver uma solução, a gente não está vendo uma solução diplomática para isso, né? A tendência é virar uma guerra mesmo. Pode ser que eu esteja errado e que hoje à noite apareça uma trégua, alguma coisa aí. Mas a tendência, pelo que a gente viu na ONU aí, é que as coisas se acelerem mesmo. Há um pedido do presidente Biden para que haja ajuda humanitária ao pessoal que já está no sul da faixa de Gaza. Israel está dividido com relação a isso, porque tem gente aqui que acha nós podemos trocar ajuda humanitária por ajuda humanitária, que eles devolvam os 200 sequestrados. Esses 200 sequestrados não são soldados, é uma minoria soldados. A maioria são jovens, crianças, tem sobreviventes do Holocausto que foram sequestrados, tem bebês que estão sequestrados. Você imagina como está o coração dessas mães
sabendo que seus filhos pequenos estão na mão do Hamas. Tem gente que está precisando de remédios, pessoas que consomem remédios normalmente, que não têm acesso a esses remédios como teriam se estivessem aqui nas suas casas. Então, esse é o lado da moeda. Nós vimos idosos também, né, Olga? Sim, O que chama a atenção da gente é essa maneira. Na verdade, eu acho que isso também, o coronel vai falar um pouquinho, o comandante vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu acho que isso também é uma maneira de chamar a atenção para a gravidade, né? Quando você pega grupos muito específicos, né? Mais jovens, as criancinhas, os mais velhos, né? Sim, é uma maneira, digamos, de você chantagear o seu inimigo, né? Você de posse dessas pessoas, e eu fico com dó dessas pessoas, porque elas não devem estar sendo medicadas, não devem estar sendo bem tratadas, porque é uma cultura completamente diferente dessa turba dos Hamas, né? A forma como eles tratam as pessoas que não são benquistas por eles é de uma forma assim, não é humana. Eu não vejo como humana a forma como eles tratam esses reféns. Comandante, como é que a gente pode encarar isso? Isso é normal numa guerra? A guerra é o fim do processo civilizatório, né? A gente deixa de lado tudo ali, porque, na verdade, eu acho até uma hipocrisia. Sabe que eu achei muito... Eu gostaria de ter pensado nessa frase desde o começo. A guerra é o final mesmo, né? É o final, tipo, é aquilo que eu falei, você não tem nada mais a perder, né? Olha, você quer ver um negócio? É o final do processo. A gente tenta inventar regras para a guerra que nunca são aplicadas e que só tem validade para quem perde ou para quem é pequeno. É um fato. É um fato. Você vê, o Brasil foi pressionado algum tempo atrás para parar de fabricar as munições cluster que nós fabricamos aqui, são munições de estilhaçamento. E, no entanto, os Estados Unidos enviou um lote enorme de munições cluster agora para a Ucrânia, e foi um dos países que mais nos pressionou para parar de produzir esse tipo de armamento. Então, eu acho que a ordem internacional é uma grande hipocrisia, né? Na verdade, cada um faz o que pode. Se puder fazer, você fez por quê? Porque eu fiz o que eu posso. Posso fazer, fui lá e fiz, e fica por isso mesmo. É um fato. Porque, se você olhar bem mesmo, quem é que foi julgado até hoje pelo Tribunal Penal Internacional? Gente de países pequenos, como a Sérvia e países da África. Você não vê criminosos de grandes países aí. O general Colin Powell, falecido general Colin Powell, ele mentiu no Conselho de Segurança da ONU. Ele falou que o Iraque tinha armas de destruição em massa. 600 mil pessoas morreram no Iraque por causa da mentira dele. Ele morreu na cama, né? Ao passo que o Milosevic, que era presidente de um país pequeno, ele foi julgado. Então, na verdade, é uma hipocrisia muito grande. A gente acreditar que essas coisas aí são justas. Não existe justiça na guerra, né, Mário? A justiça sempre a história é sempre escrita pelo lado vencedor, não é? Não adianta. Depois que acaba, né? Mas o que vai acontecendo durante é que eu vejo que é a grande dor, né? Que é o que o comandante está falando. Na verdade, porque você não vai obedecer uma regra se você já saiu dentro dela, invadindo e matando as pessoas, né? Em favor daquilo que você acredita, independente daquilo que você acredite. Quer dizer que, de uma certa forma, é o que o comandante falou. Ninguém está preocupado em seguir alguma coisa se eu já cheguei no final, né? No final daquilo no final do poço, no fundo do poço na história, na verdade, né? Só que a minha preocupação é isso que vocês estão vivendo aí, né? Aqui a gente também não entende por que a Cruz Vermelha ainda não foi examinar os sequestrados, que é uma ação normal da Cruz Vermelha sempre em tempos de guerra. A Cruz Vermelha hoje é o 12º dia de guerra e a Cruz Vermelha não foi, não disse presente. Esse é um bom ponto que ele tocou, eu achei um bom ponto. É a primeira vez que eu vejo alguém levantar isso é bom. Mas eu vou perguntar o seguinte, mas para a Cruz Vermelha ir, não tem que saber onde está? Mas isso é feito, ela faz contato direto com quem está prendendo eles. Ela vai e ela tem o sigilo dela, ela não vai revelar onde estão os sequestrados. A Cruz Vermelha teria essa autonomia, então, é isso, comandante? Eu acho que o Mário levantou um ponto importantíssimo, né? Nem sei porque não se questionou isso até agora. É bom, eu até vou levar esse tópico aí em outros fóruns, né? A Cruz Vermelha, ela deve ter os contatos. Ela teoricamente pode entrar em todo lugar. Se for permitido.
se for permitido, porque o problema... Mas ela pode pedir para entrar, por exemplo. Pedir ela pode, mas como a gente diz na Marinha, o não você já tem, né? As partes beligerantes é um negócio complicado pra caramba. Isso daí. É muito complicado. Às vezes você fala, o pessoal quer ganhar tempo, porque o tempo é o ativo mais precioso na guerra. Eu falo sempre isso. Você fabrica armas, você fabrica munição, você treina homens e mulheres, mas você não fabrica tempo. O tempo que você perdeu, ele não vai voltar mais para você. Então, o que acontece? Existe uma tendência de todo mundo de protelar o tempo e aproveitar para si esse tempo da melhor forma possível para obter uma vantagem tática, uma vantagem estratégica. Eu acho que seria interessante saber por que a Cruz Vermelha não está fazendo instâncias nesse sentido, né? Mas eu vou te dizer, já vou adiantando aqui, eu acho que vai ser bem difícil, vai ser complicado pra caramba. Por que você acha que não deu certo isso ainda, Mário? Que eles não buscaram saber dessas pessoas? A gente não sabe, porque, você sabe, tem pessoas que se posicionam a favor de Israel, outros que se posicionam contra Israel, e a gente não sabe até que ponto isso influencia nas decisões que a Cruz Vermelha toma. Eu não tenho conhecimento da matéria para poder te dar uma opinião fundamentada sobre isso, entendeu? Mas é um fato. O fato é que eles não fizeram nenhum pedido para visitar os reféns, os sequestrados. Ô, Mário, antes da gente terminar, dentro de tudo que você tem visto aí e que você tem vivido nesses quase 15 dias, o que você espera, que você imagina, dentro do que vocês estão vendo e assim, analisando friamente, que possa acontecer num prazo mais curto, vamos dizer, de mais 15, 20 dias? Olha, aqui a gente espera que o problema no norte, na fronteira norte com o Líbano e o Hezbollah, não se transforme, não escale numa guerra. Isso seria uma grande tragédia aqui. Seria, não que nós não estejamos preparados, mas seria muito ruim ter duas frentes de batalha. E segundo, que termine logo esses foguetes do Hamas para a gente poder voltar à nossa vida normal aqui. E que haja uma solução para o problema dos sequestrados, que o próprio presidente Biden, hoje, quando ele esteve aqui em Israel, ele falou que ele vai colocar todo o serviço de inteligência americano a serviço do resgate desses reféns, porque esses reféns não são só israelenses, tem 15 reféns tailandeses, 20 reféns americanos, 15 reféns franceses, tem de várias nacionalidades. Então, essas nacionalidades também estão pressionando quem está envolvido nisso para liberar esses sequestrados. Mário, obrigada pela tua participação. Muito bom ter você aqui conosco. O nosso programa está aberto para você conversar conosco sempre que você puder. Que Deus te abençoe aí, te fortaleça, porque a gente imagina a dificuldade que é viver um momento como esse. Por mais seguro que você esteja, a gente sabe que não existe essa segurança mesmo, né? Não é a segurança. Obrigado pela oportunidade, Keila. Obrigado pela oportunidade e tudo de bom para você também. É muito bem-vindo aqui. Sempre que você quiser, a gente está disponível aqui para tudo que vocês precisarem, viu, Mário? Obrigado, do coração. Obrigada, querido. Difícil. Tchau, tchau. Sabe que uma coisa que eu queria te perguntar? Por exemplo, mas é coisa assim de quem vê